Olá, pessoal. Eu sou a professora Cristiane Rodrigues, professora de língua portuguesa do município de Petrolina, e nós vamos estudar hoje o gênero autobiografia. Vamos lá? Então, a palavra biografia, né, ela significa escrita sobre a vida de alguém, tá? Então, quando a gente fala de autobiografia, então é a escrita sobre a sua própria vida. Então, o que é, gente, uma autobiografia? Elas são bastante populares no mercado, tanto para leitores quanto para escritores. Como seres humanos, nós atraímos, né? Nós nos atraímos também pelas conquistas, desafios vencidos, assim como também gostamos de compartilhar nossas vivências a partir da narração das nossas vidas, né? Então, a autobiografia é um gênero literário no qual o autor narra a própria vida ou um pedaço dela. Uma autobiografia ela pode ser escrita em diversos formatos: um diário, memórias, poemas e até mesmo canções. Qual a diferença, então, entre biografia e autobiografia? Uma biografia é um relato do autor sobre uma pessoa, ela podendo ser famosa ou não. Já a autobiografia é o próprio autor relatando sobre a sua vida, onde não há espaço para ficção. Além disso, a biografia geralmente é escrita em terceira pessoa, dando a visão de quem está de fora da história, enquanto que a autobiografia é escrita em primeira pessoa, uma vez que o próprio autor que está contando os fatos importantes da sua vida, né, ele vai narrar a sua própria história. Nós temos alguns tipos de autobiografia, como a gente já falou anteriormente, então, assim, é bastante comum você encontrar diversos tipos desse gênero. Vamos ver quais são os mais comuns? Diário, gente. Então, o diário, eu utilizei muito, na verdade, na minha adolescência. Era muito interessante porque a gente pegava uma agenda, né, e transformava em diário, contando fatos importantes em cada página, né, do dia a dia. Então, é muito legal você ler isso depois, né, depois que passa, que o tempo vai passando, você tem essas recordações no diário. Então, o diário, o autor usa como base para essa narrativa acontecimentos descritos no passado, seja em um caderno ou em uma agenda, né? Como eu já falei. Uma das características mais comuns desse tipo são as datas presentes no texto para o direcionamento melhor dos fatos para o leitor. Então, é por isso que eu disse que geralmente a gente fazia numa agenda, né? Porque era o dia a dia, né? A gente datava no dia específico dos acontecimentos. Memórias também muito legal, né? Então, como o nome já diz, o autor vai usar essas memórias, lembranças, trazendo assim uma palavra que tem o mesmo sentido, para contar fatos marcantes da sua vida. Ela serve também para contar experiências passadas ou até mesmo falar sobre pontos importantes da sua infância, por exemplo. A autobiografia, ela também pode ser contada em forma de poema ou de música. É uma forma lúdica, né, divertida, interessante de se escrever essa autobiografia. Pode ser um texto menor, né, em que o autor pode brincar e transformar o seu texto em algo mais leve, porém, ainda vai ter um peso emocional quando se trata de poema, porque vamos lembrar que o gênero poema, ele traz essa característica do sentimento, da emoção do autor do texto, né? Uma segunda forma também, mais simples do que o poema, vamos dizer assim, é apostar na música. É bastante comum que canções apresentem as histórias dos seus compositores através das suas letras.
Vamos ver, então, qual a estrutura da autobiografia. Então, para reconhecer e colocar em prática a escrita da autobiografia, é importante conhecer a estrutura desse texto. Então, o gênero vai abordar sempre a vida do autor, vai ser escrita em primeira pessoa, já que é sobre ele mesmo, né? Então, a autobiografia vai focar em experiências, situações já vividas, lembranças sobre o passado. Um ponto muito importante são as datas, o local, o pessoal e o profissional. Acima de tudo, autobiografias contam histórias, então elas precisam passar uma mensagem para o leitor, ilustrando aprendizados, vitórias, desafios e oferecendo reflexões e lições de vida. Não é só uma mera linha do tempo que vai contar ou narrar ou registrar, digamos assim, fatos diários, né? Ou acontecimentos diários. Mas a autobiografia, ela precisa passar uma mensagem para o leitor, assim como todo texto, né, gente? Então, é necessário que se tenha também uma maestria na escrita desse texto. Características de uma autobiografia. Então, é uma narrativa, né, com foco na vida do autor, vai ser escrita em primeira pessoa. Existe uma ordem cronológica dos fatos descritos ou dos acontecimentos. Existe um foco aí nas experiências, nas vivências, nos fatos e outros pontos fortes do autor. O uso de marcadores temporais, né? Então, expressões como na infância, no passado e na adolescência, por exemplo. Eu trouxe aqui alguns exemplos de autobiografias. Então, nós temos aqui palavras de John Paul Sartre, né? O Diário de Anne Frank, que foi, inclusive, para o cinema, né? Que conta a história de uma menina que vivia na época do nazismo, né? Nos campos de concentração, a questão dos judeus e tal. Então, assim, é muito interessante também. Barack Obama, né? A origem dos meus sonhos, Barack Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos da América. Minha Vida, de Charlie Chaplin, muito interessante, né? Charlie Chaplin foi um dos grandes cineastas brasileiros, tá certo? Eu Sou Malala, que é de Malala Yousafzai, né? Então, assim, ela também conta um pouco da história da vida dela. A Rita Lee, uma autobiografia. Rita Lee na verdade, é uma cantora, né, e compositora, e Cadernos de Lanzarote, de José Saramago, que é também um escritor brasileiro. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu deixo aqui a dica, né, para que vocês possam estar pesquisando sobre algumas dessas autobiografias que eu falei aqui, façam a leitura e vejam na prática da leitura a estrutura, as características, a linguagem desse gênero que é tão interessante, tá bom? Até a nossa próxima aula.